muito bem-vindas, bem-vindos à terceira temporada do podcast Pode Brilhar. Eu estou muito feliz com essa temporada e só em pensar no tema já me emociona, porque o nosso grande propósito da vida, a nossa grande missão da vida é servir. Só que muitas vezes a gente descobre o nosso propósito em meio à dor. A dor, ela é difícil no momento e muitas vezes a gente não entende e questiona, e muitas vezes a Deus, o porquê. Só que no final a gente entende que aquela dor nos moldou, nos fortaleceu e serviu para algo muito maior. Eu sempre gosto de falar usando exemplos, gosto de falar em parábolas. Um exemplo do meu propósito e do seu é isso daqui. Qual que é a serventia dessa xícara? Alguns podem dizer que é decorativo, porém o papel verdadeiro de uma xícara, de uma taça, de um copo é te servir um líquido, não é verdade? Se eu virar essa taça, essa xícara, ela vai estar cheia de água. E se ela não estiver cumprindo o papel dela, o propósito dela, ela vai estar vazia. Então muitas vezes a gente tenta buscar satisfazer e preencher aquele vazio em várias coisas. Em trabalho, em pessoas, em dinheiro, em bens materiais, momentos de lazer, de diversão. Mas no final, o vazio está sempre ali. Porque tudo na vida existe por um motivo. Tudo. Esse microfone ele tem uma serventia, essa mesa, nada existe por existir. E nós seres humanos também. E o mais importante, que muitas vezes a gente não para refletir, é que nós temos prazo de validade. Durante a nossa trajetória, temos muitas incertezas, não sabemos como será o nosso amanhã, mas uma certeza existe para todos nós, que é o nosso fim. Todos nós morreremos, temos prazo de validade. E se nós vivemos uma vida vazia, sem cumprir o nosso propósito, a gente vai sentir tristeza, depressão, ansiedade, que hoje é o mal do século. Então, eu quero te desafiar a entender quem é você, qual o seu propósito e a tirar algum aprendizado, alguma lição desse momento que você vive agora. Pode ser que você esteja angustiado, perdeu algo, perdeu alguém, e está enfrentando uma situação muito difícil que você chora, sente aquela dor de alma e fala o porquê. Eu quero te dizer, existe um porquê, existe um motivo para isso, você vai entender. Vamos falar hoje sobre propósito. E ninguém melhor para começar essa temporada do que uma mulher, gente, que ela é referência. Uma história incrível. Com vocês, Carmen Ajala. Bem-vinda, um brinde. Opa! Obrigada, Lilian. Eu agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui com você e sentir uma referência, né? E esse tema maravilhoso, mulheres que brilham, né? E eu fico muito feliz de estar aqui entre as mulheres que brilham, né? É uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Imagina, fico muito feliz. Muito obrigada pela presença, por abrilhantar ainda mais o nosso podcast. E eu comento sempre, Carmen, que essa mesa é uma mesa diferenciada, porque é uma mesa de aprendizado, porque aqui a gente troca experiências, vivências, e quem está nos assistindo sai muito enriquecido, muito inspirado. E para começar, eu quero que você conte um pouquinho quem é Carmen, como se tornou essa mulher que é uma fortaleza hoje, referência para tantas pessoas. Eu agradeço, né? E como você falou, achei muito interessante a sua abertura, porque é isso mesmo, né? Um copo vazio, ele não faz nada, e a gente vazio, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente entra nesse mal do século, que é a depressão. E eu vivi muitos momentos que eu me senti que estava chegando à beira da depressão, e eu falava para mim, não, eu não posso deixar eu entrar na depressão, eu não posso entrar em depressão, eu tenho responsabilidades, eu tenho meus filhos, eu tenho minha vida, e o que vai ser se eu não estiver aqui? Então a gente acaba se cobrando a ser forte para não deixar que as coisas desandem, né? Carmen é uma mulher que passou por várias fases, né? Eu costumo dizer, acho que você deve ter ouvido isso várias vezes, né? Eu acho que minha história é um livro, né? Porque com vários capítulos, porque são várias fases que eu hoje, olhando para trás, vejo na minha vida, fases alegres, muitas fases difíceis, doloridas, e que me fizeram chegar onde eu cheguei e ser essa mulher que eu sou hoje. Muitas dores que feriram, que machucaram, que trouxeram lágrimas de sangue muitas vezes, mas eu não tive tempo de chorar. Então, olha só, nenhuma dessas fases eu pude ou tive condições de chorar, porque à minha frente sempre tinha alguma coisa que me impedia e que eu precisava assumir, porque não tinha ninguém para assumir.
Olha só, eu achei muito linda a sua resposta sobre quem é Carmen, porque eu acredito muito nisso. Quem nós somos, a nossa história, as nossas marcas. Sim. Porque é isso que faz de nós mulheres realmente fortes, corajosas, responsáveis por várias vidas, né? É interessante o que você falou, porque você caindo não se trata de você, são pessoas que dependem de você. Exatamente. Eu contando um pouco a minha história, eu nasci numa família muito pobre, né? Muito pobre, de um pai que foi abandonado e excluído, né? Ele veio de uma exclusão porque era um filho bastardo, de uma mãe que não teve alfabetização, do norte da Bahia, porque ela tinha que trabalhar desde muito cedo para ajudar a família que era muito pobre. Eles moraram num lugar que eu, na minha infância, achava maravilhoso, achava um lugar lindo, era a nossa chácara, nosso sítio, e quando eu cresci eu entendi que, na verdade, era um lugar invadido, né? O que hoje se chama de favela, naquela época era cortiço. A diferença é que eles moravam num terreno onde só tinha eles e outros barracos, né, de sapê, de sapê mesmo, de barro, construído por eles mesmos, porque na época não tinha essa coisa do barraco de madeira, era barro, né? E eles construíram ali um quintalzão onde eles tinham tudo que eles precisavam, frutos, alimentos. Sério? Mas que delícia! Galinhas, plantações, ali eles plantavam, ali eles colhiam, ali eles comiam e era assim que eles sobreviviam. Sem nenhuma estrutura, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha esgoto, mas eles ali eram muito felizes. E eu digo para você que foi uma fase encantadora da minha infância, estar ali no meio daquela vida tão simples, mas tão rica em amor. Então, a minha trajetória começou ali, sou filha única entre 5 homens, né? São 5 homens e eu de mulher, de um pai que, pela sua exclusão, era alcoólatra, né? E era uma pessoa sensacional, formidável, mas que quando bebia se tornava uma pessoa um tanto quanto difícil de convívio, muito violento psicologicamente, de uma mulher que foi, e uma esposa que era e foi criada para ser submissa. Então minha mãe foi o exemplo de Amélia mesmo, aquela mulher de verdade, porque ela foi submissa ao meu pai. E muitas vezes eu me vi brigando com minha mãe que ela não podia aceitar isso, né? Olha, ser essa Amélia, a mulher de verdade que casou e que tinha obrigação de ficar com o marido, porque era assim que era antigamente. Não existia essa coisa da separação. Ah, não, mas se isso acontece, essa violência, é assim mesmo, não tem problema, a vida é assim. Então elas não viam problema em sofrer tantos abusos psicológicos. Não posso dizer aqui abusos físicos, minha mãe nunca teve um abuso físico, mas psicológico foram muitos. Uhum. E foi nesse ambiente que eu cresci. E com 13 anos eu vi a necessidade de achar alguma coisa para fazer. E aí eu comecei a sair pela rua, procurar emprego, porque eu não queria ficar em casa, naquele ambiente. E assim como eu, meus irmãos também. Nenhum irmão quis ficar em casa, todos trabalharam muito cedo. Pela necessidade, mas muito mais para não estar nesse ambiente tão ruim que era esse clima da nossa casa, né? Gente, que forte, né? Isso, né? Então eu com 13 anos fui pra rua vender jazigo de cemitério, meu primeiro emprego, né? Nossa, com quantos anos? Com 13 anos. 13 anos, então você se torna empreendedora, forçada. Forçada, uma colega falou, olha, tem um novo cemitério que abriu em São Bernardo, em São Paulo, e eles estão visitando São Paulo, eu sou de São Paulo, e precisa de gente para bater de porta em porta e fazer entrega e vender jazigo. Era muito difícil, porque quem quer comprar algo de morte, né? E era muito difícil. Nossa, gente. Então ninguém quer comprar um túmulo. Uhum. Então foi um período assim que eu trabalhei, fui pra rua e você conseguia vender? Era difícil, né? Eu sem nenhuma experiência, tímida, que doía, Nossa, era muito fechada. Que desafio. Mas eu batia de porta em porta e era um desafio. Eu preciso estar aqui, porque eu não quero ficar em casa. Eu preciso estar aqui porque minha mãe não tem condições de cuidar de nós. Uma pessoa sem estudo, trabalhava de faxineira em empresas, em casa de família. E o que eles ganhavam era muito pouco para sustentar os 6 filhos e com toda a despesa que nós tínhamos. Então eu tive que ir cedo para a rua trabalhar, né? E nessa fase era também uma fuga, né? Eu fugi um pouco de casa porque eu tinha muito medo do meu pai. Medo pelo jeito dele de agredir verbalmente. E medo também porque eu fui abusada, né? Meu pai, ele me assediava bastante, ele me abusou sexualmente. Então, eu não gostava de ficar sozinha em casa com meu pai, embora ele trabalhasse, mas
Os finais de semana eram dias terríveis para mim. Eu rezava, meu Deus, pode pular final de semana? Gente. Nossa, eu não quero ter fim de semana. E aí os vizinhos começaram a notar em mim uma criança muito triste, questionavam a minha mãe, nossa, mas essa menina tem um olhar muito triste, ela é muito fechada, muito não sei o quê. Aí uma vizinha muito solidária, ela falou, olha, eu estou participando de grupo em igreja, você não quer ir? Pelo menos só tem um monte de crianças, você vai conhecer um monte de adolescentes, quem sabe você lá. Olha, e Deus manda anjos, né? Manda anjos. Eu digo a eles foram a minha salvação, porque muito do que eu sou hoje eu devo a esse período. Gente, que coisa linda. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Eu quero convidar você a refletir nisso. Qual é o seu problema? Uma criança que trabalhava na rua, tímida, sendo obrigada a vender coisas de cemitério para fugir da sua realidade. Alcoolismo, pobreza, violência, abusos, qual é o seu problema? E ela não se vitimizou, ela aprendeu, ela se superou e hoje, gente, uma mulher tem referência. Por isso que eu falo, o que você está vivendo hoje pode ser um processo doloroso que vai te lapidar. Não se vitimize, não fuja, não se entregue, mas lute, porque é nisso que você vai encontrar o seu propósito. Parabéns, que coisa linda. E como foi a virada de chave, Carmen? Olha, essa palavra que você fala é muito forte, né? Vitimizar. Eu nunca conheci essa palavra. Eu fui conhecer essa palavra vitimizar adulta, porque eu não tinha tempo para pensar isso. Eu me preocupava muito com minha mãe. Meus irmãos estavam na rua, eram homens, e aquela coisa além de tudo, era um ambiente machista que eu vivia, né? Sim. O homem podia tudo, a mulher não. E eu ainda, além de tudo, quando estava sem estar na igreja ou estar trabalhando, eu tinha que ficar presa em casa porque eu era mulher, né? Então, essa virada de chave foi exatamente essa ida para a igreja. Eu fiquei lá quase 10, 12 anos nesse grupo da igreja, me tornei líder, aprendi o que era ser liderança, não demorou muito, comecei a coordenar grupos. Olha, foi uma escola para você. Foi minha escola, porque eu entrei timidazinha e quando eu me vi, eu estava coordenando o grupo de adolescentes, depois fui coordenar o grupo de jovens, comecei a montar planejamentos de trabalho, porque eu que tinha que fazer cronograma, planejamento, e aí eu fui estudando junto com isso tudo e me fortaleceu para ir procurar estudo, porque como eu disse, eu não tinha tempo de ser vítima, então eu quero estudar, eu quero ter um estudo para buscar algo melhor. Então, corri atrás de estudo, fui fazer faculdade, naquela época não tinha Enem, não tinha nada disso, e eu tive que batalhar para conseguir bolsas de estudos na própria faculdade, conseguir bolsas de estudo em outros mecanismos, apoio financeiro com o governo, e eu sempre fui atrás de tudo que podia me beneficiar. E na sala de aula eu conheci alguns colegas que estavam precisando de alguém para trabalhar com eles, e um convite desse me chamou a atenção e eu fui, e era para trabalhar num banco, né? Olha. E eu fui trabalhar de auxiliar no banco, auxiliar de caixa, e em 3 meses eu fui convidada a ser caixa, depois de 3 meses supervisor, e assim. Olha, foi crescendo, gente. E conforme o nosso desempenho no banco, eu trabalhava no Banco Nacional, eles davam uma bolsa de estudo e eu batalhei muito para conseguir, porque eu conseguiria 50% da bolsa de estudo, já me ajudaria. E assim eu fui crescendo dentro da instituição, fiquei lá quase 10 anos, toda a minha faculdade foi paga por eles, toda a minha carreira de... Gente, que incrível essa virada! Foi uma virada, porque eu tinha que lutar, não dava tempo de ser vítima. Olha, eu gente... tinha que lutar porque eu queria um futuro melhor, Carmen, eu não queria parabéns! viver isso. A palavra do que ela disse agora é autorresponsabilidade. Você não tem culpa do que acontece com você, do que fizeram pra você, mas tem culpa como você vai reagir. Ela poderia ter se entregado... ido para drogas, para o caminho errado e dito depois, não, eu fui vítima, eu não tive oportunidade. Mas não, ela criou a própria história. Então, você não é vítima, seja autorresponsável. Não importa o que te aconteça, levante e vá para a luta, crie a sua história. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante para mim agora, porque os meus pais, eles acabaram comprando um terreno num bairro que disseram para eles que era maravilhoso, que eles iam poder educar os filhos maravilhosamente. Quando nós mudamos para lá, era o foco da droga, era um lugar de drogas, era um lugar de marginalidade. Todos os dias a gente acordava com um tiroteio na porta de casa. Meu Deus! Eu cheguei a ver gente morrer na porta de casa,
sabe, um dia, quando adulta, chegando da faculdade, eles esperaram eu entrar em casa, tiraram, a pessoa morreu na minha frente, assim, eu falei, o tempo de abrir o portão e entrar. Então, assim, eu poderia também ter ido para a marginalidade. Pro outro lado, né? Mas eu falava, não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma família legal, eu quero ter uma família diferente da que eu tive, sem violência, com harmonia, e eu sempre busquei a educação. Na educação, a minha mudança e a minha virada de chave. Por eu ficar presa em casa, por eu ser filha única, não poder sair, o tempo que eu tinha em casa, eu comecei a ler. A minha casa tinha muitos livros, porque meus pais achavam bonito ter livro em casa. Então a gente tinha estante cheia de livros. Sério? E meus irmãos, eu acho que nunca leram nenhum livro. Mas eu tinha curiosidade de ler, então eu li de tudo. Então eu estudei muito com os livros que tinham na minha casa. Eu consegui passar em 8º lugar no vestibular, numa faculdade particular. Gente, que legal. Estudando sozinha, eu via minhas colegas fazendo cursinho, via os amigos fazendo essas coisas todas de estudo particular. Eu falava, eu não tenho dinheiro, eu vim de uma família simples. Então eu vou usar o que eu tenho e vou vencer, trabalhar com o que eu tenho em casa. Se cair o que tem aqui, legal. Se não cair, paciência, não era para ser. E aprendeu alguma coisa ali. Aprendi, consegui 8º lugar de vaga na faculdade, fiz uma excelente faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo, com bolsas de estudo. E eu acho que eu cheguei num lugar legal. Com certeza. E deixa eu te perguntar, você acha que caráter, a pessoa já nasce com caráter ou ele é moldado de acordo com as circunstâncias? Porque a gente vê pessoas que tiveram uma educação boa que vai para o caminho errado. Pessoas que sofreram como você, um futuro exemplar. Caráter se molda, se nasce com ele ou ele é moldado com as circunstâncias? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque eu aprendi em todo o meu caminho, em toda a minha trajetória, nós somos 5 filhos, 5, né? Porque um faleceu já. E somos completamente diferentes um do outro, completamente. E no decorrer da minha vida, uma coisa que eu sempre ouvi, que Deus, Ele deu a mesma coisa para todo mundo. Ele fez todos iguais. Quando você nasce igual. Todos pelados, todos não andam, todos não falam, né? Todos inocentes. E é você que escolhe os seus caminhos. Eu acho que a sua pergunta, a resposta que eu poderia te dar aqui é a escolha que você faz. Você vai escolher o caráter que você quer ter. Se você quer ser uma pessoa do bem, se você quer ser uma pessoa do mal. E essas escolhas é que vão garantir o seu futuro e quem você vai ser lá na frente. Eu escolhi ser uma pessoa legal. Independente das situações, né? Indiferente ao que eu tinha tudo, Lilian, para ser uma pessoa do mal, uma pessoa envolvida na marginalidade, porque eu cresci no meio disso. Uhum. Eu era criança, com 6 anos, quando eu mudei para esse local. E o que eu mais vi era mulheres que iam em lojas, em supermercado, roubando e passando pela rua vendendo as coisas. Eu vi chefes de tráfico, chefes de marginalidade. Eu cresci no meio dessas pessoas, adolescentes que estudaram comigo e que se tornaram marginais. Olha, eu tinha tudo para ser uma pessoa. Será que são pessoas fracas que sofrem e não aguentam a pressão e preferem optar por um caminho que seja mais fácil e livre ela daquela situação? Eu acredito que é a coisa da busca pelo mais fácil, né? É você buscar aquilo que para você é o mais fácil. Porque vamos ser bem francas, não é legal, é muito chato ficar anos e anos na sua vida presa numa escola, estudando em cima de livros, é uma coisa chata. Uhum. E quem quer estar no meio do que é chato? Hoje a tecnologia está ao nosso favor, com a internet, tudo mais. Na nossa época não tinha. Quando eu fui estudar, eu não tinha nada disso, eu tinha que correr atrás de livro, escrever, não tinha computador. Quando eu fiquei jovenzinha, chegou a máquina de escrever, que ainda a gente usava a máquina de escrever, então não tinha a tecnologia que tem hoje. Uhum. E a gente tinha que correr atrás mesmo, estudar, ler, sabe, Você falou algo muito interessante, quero que vocês anotem aí. A escolha está em suas mãos e para você viver o que você quer, você tem que aguentar o que você não quer. É você sacrificar hoje para você colher amanhã. Então a escolha é sua. Eu vejo hoje que, principalmente os mais jovens, não suportam o processo, né? Sim. Querem as coisas muito de imediato. Muito fácil. Vou começar a empreender hoje, eu quero ter sucesso e resultado amanhã. Não é assim que funciona. Não, é assim que funciona. Hoje eu me vejo como uma empreendedora social, né? Porque eu trabalho com causas sociais, mas tudo que eu tenho até aqui foi fruto de muito estudo. Muito estudo. Ainda esses dias eu estava refletindo, como eu disse a você, nós somos 5 irmãos, né? Hoje, um faleceu de depressão.
Mas somos completamente diferentes um do outro, porque cada um escolheu um caminho. Eu escolhi estudar, eu escolhi investir o meu tempo em leituras, em aprendizado, em cursos, em formações, sempre buscando aquilo que estava dentro do meu alcance gratuito, ou em parceria, ou em troca, enfim, eu sempre batalhei. Sempre deu um jeito, Deu né? um jeito de Quem fazer quer faz acontecer, quem não quer dar desculpa. Exatamente. Minha frase que eu roubei não é minha autoral, mas eu roubei. Não, eu sempre fui atrás, eu vou ser. Eu falava para minha mãe, eu não quero te humilhar, mas eu vou ser bem honesta com você, não é humilhante o que você faz, é lindo, mas eu não quero ser faxineira como você é sem estudo. Eu quero ser alguém com estudo para poder te dar um futuro melhor, porque é duro ver você sair de casa 4 horas da manhã, que era o horário que ela saía, para chegar em casa 7, 8 horas da noite, cansadíssima de limpar a privada dos outros. Nossa. E cuidar ainda da gente. Então é muito sacrificante essa vida. Sua mãe é viva? Já faleceu. Mas ela conseguiu ver a virada? Ela pegou um pedaço disso e tinha muito orgulho. Ela vinha de São Paulo com muito orgulho aqui para o interior, ver o meu trabalho, era muito orgulhosa. Porque a minha mãe, quando eu entrei na faculdade, eu consegui bolsas de percentuais, eu não consegui 100%. E a minha mãe que conseguiu me apoiar com a humildade dela, ela conversou com um dos lugares onde ela fazia faxina, era um dentista, e pediu ajuda para ele. Ele era amigo um dos clientes dele, era dono da faculdade que eu fazia, e essa faculdade, eles conversando, o dono da faculdade me deu mais 20% de desconto. Aí ela foi correndo. Então, minha mãe ajudou muito para que eu me formasse. Era o sonho dela ter um filho formado. E eu era a única filha que tinha corrido atrás de estudo. Meus irmãos fizeram Senai, se formaram na área de metalúrgica. Então, assim, o mais novo não quis estudar, ele fez outros caminhos. Então, cada um de nós fizemos uma escolha. Mas o nosso caráter é um caráter de exemplo dos meus pais, que mesmo sem estudo, mesmo sem condições, eram pessoas muito batalhadoras. Então, eu acho que nós também temos um pouco dentro de nós do exemplo que a gente tem dentro de casa, né? Se você tem uma família que ela está ali, está batalhando, se você for uma pessoa de bom senso, você vai olhar o exemplo da sua família, né? Então, a gente nunca teve nada de mão beijada. Tudo foi com muito sacrifício na nossa casa, tudo com muito suor, muito trabalho. Quando os meus irmãos começaram a trabalhar, eles tinham que entregar 100% do salário deles para os meus pais. Eles trabalhavam o mês inteiro e meus pais separavam a parte para eles comprarem calçado, roupa, e o resto ia para nos alimentar. Então, foi uma vida de todo mundo tem que colaborar, todo mundo tem que ajudar, porque senão não dá conta, né? Então, eu acho que a vida é a escolha, é o modelo de família que você vive, o caráter você vai construindo na sua passagem, no seu dia a dia, e eu acho que a gente acaba se transformando naquilo que a gente e naquele meio que você convive, né? Embora eu convivi e cresci no meio da marginalidade, eu escolhi não ser dessa forma. Então tudo é uma questão de escolha, até porque eu acredito que a primeira vez que a pessoa vai escolher uma coisa que não é legal, ela vai ficar desconfortável com aquilo, e quanto mais ela vai optando por coisas ruins, ela vai se moldando aquilo e se acostumando com aquilo, e se torna aquilo normal para ela. Então cuidado com as escolhas, né? Exatamente. Eu acredito também, Lilian, que o fato de eu ir muito cedo para dentro de uma igreja, indiferente à fé, eu acho que a fé, ela é um instrumento forte dentro da vida de qualquer ser humano, indiferente ao caminho que você pense, que você escolha, a religião que você participa. Eu acho que a fé, qualquer que seja ela sempre vai trabalhar te levando ao crescimento e à honestidade. Sim, então, é um caminho puro, né? É um caminho puro, indiferente à religião que você... Porque qualquer religião do bem, ela não vai te levar para caminhos obscuros. Verdade. Ela vai te levar para ter um caráter, para ser honesto, para ser justo, para ser caridoso. Então, nossa, eu concordo 100%. Deus é a base de tudo. Então, que você pegue essa dica, coloque Deus em primeiro lugar, independente de religião. Deus é um só, o Criador do céu, da terra. É impossível você negar a existência de um Deus que criou tudo tão maravilhoso, o ser humano, nosso nascimento. Sim. E eu gostaria que você, pra gente finalizar, desse uma dica para quem tá nos assistindo sobre isso. Espiritualidade, fé, olhando diretamente para eles. Gente, olha, nada na vida se constrói sem a fé. A fé é tudo. A fé em você, a fé no seu trabalho, a fé no social, a fé em Deus, indiferente ao que você acredita. Deus é a base, Deus é tudo na nossa vida. E a fé em você também, ela te ajuda a definir o seu caráter e as suas escolhas, a buscar o melhor caminho.
daquilo que é bom para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu acredito que a minha mensagem aqui é: tenha fé, principalmente em você mesmo. Olha, gente, que lindo. E a fé acaba nos fortalecendo a enfrentar situações difíceis, né? Sim, sim. Não deu pra falar muita coisa aqui, porque o nosso tempo é curto, gente. Ela tem uma história incrível. A gente vai marcar a parte 2. Sim. Mas eu quero que vocês entrem no Instagram dela pra conhecer. Ela tem um projeto social muito bacana. Se você, empreendedora, quer apoiar uma causa social, ajudar a transformar vidas, entre em contato, saiba mais. A notícia que eu tenho para você é que você ajudando, com qualquer valor, você tem abatimento no imposto de renda, algo muito bacana. Vou deixar o contato dela aqui no Instagram para vocês conhecerem mais. E agora, no nosso segundo episódio, semana que vem, vamos conhecer alguém que teve a vida transformada. Uma história linda, emocionante, de chorar, através do trabalho dela. Uma mulher realmente incrível, vale a pena conhecer. Carmen, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Obrigada, Lilian, obrigada, gente. Sucesso aí. E para você, muitas bênçãos, muita Amém. luz no seu caminho, na sua vida, no seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem.